E em respeito à galera que já chegou aí no horário, vamos dar início, né? Tem algumas ressalvas que eu tenho que falar aqui para a galera que for assistir depois no vídeo, né, que não estiverem presentes, que é os assuntos da aula estão sendo abordados de uma maneira bem inicial, né? O intuito desse intensivão de React é de fato abordar a galera mais iniciante que estejam ali começando, saindo ali do JavaScript puro e querendo dar uma olhada ali no React, entender os conceitos básicos e tudo mais. Então, não vou me aprofundar em conceitos avançados ou em termos muito técnicos, vou tentar ser o mais objetivo possível em termos de passar o conteúdo de uma forma que fique bem clara e não muito abstrata para quem for iniciante, né? Pelo menos na minha perspectiva. Então, hoje, como a gente estava falando anteriormente, o conteúdo da aula de hoje vai ser voltado para Context API e a gente vai dar uma passada, uma pincelada ali também no Zustand, que é uma alternativa ao Context, né? Então a gente vai entender esse hook que nos ajuda tanto no dia a dia de trabalho e o porquê que ele é importante, por que usar ele, em que momento, que problema ele resolve. Então a gente vai tentar abordar esse ponto, né? E como as pessoas que já vieram acompanhando as outras aulas, eu vou estar usando o mesmo material. Então, tipo assim, o repositório eu ainda não subi, mas quando eu subir, ele vai ter o conteúdo das aulas anteriores, mais essa daqui e as próximas, etc. Então eu vou começar a compartilhar minha tela. Mais uma vez eu quero dizer que se em algum momento a qualidade da live cair, meu áudio falhar ou alguma coisa desse tipo, sintam-se à vontade para interromper a aula imediatamente e me avisar, tá? E se alguém fizer alguma pergunta e colocar no chat, por eu estar usando apenas um monitor, eu não vou conseguir ver. Então, se alguém ou a própria pessoa que tiver a dúvida pode interromper a aula e dizer também, oh, tenho uma dúvida e tal, porque como eu estou só com um monitor, eu não vou conseguir acompanhar o chat e mostrar a aula ao mesmo tempo, tá? Então, vou começar a compartilhar a tela aqui. Tela inteira. Aqui. Show de bola. Então, vamos nós. Fechar as paradinhas que estão abertas. E é nóis. Vou dar um F5. E aqui. A gente voltou para a mesma aplicação da aula de ontem, né? Ontem a gente abordou useRef, useMemo e useCallback. E hoje a gente vai abordar o useContext, né? A gente vai entender, como eu falei, mais uma vez repetindo, o porquê que ele é um hook interessante de ser usado no nosso dia a dia, o que problema ele resolve, por que é melhor usar ele ou outra coisa, etc. Então, vou fazer um loginzinho aqui, pode ser qualquer senha, e a gente tem aqui gerenciamento de estado, e a gente vai ter aqui o useContext. Aqui, só passando um overview do que é a aplicação, para a gente entender aqui, para entender o que a gente vai trabalhar hoje, né? Então, eu tenho essa UI, tá? Com basicamente 3 componentezinhos aqui, que basicamente é esse headerzinho aqui, esse login form e esse perfil do usuário, né? Que no caso vai trazer as informações do usuário que em teoria eu estaria fazendo o login aqui, né? É um login fictício. Veja que eu não preciso nem de senha, é só nome, e-mail e boa, né? Mas o que essa mini aplicaçãozinha ela vai fazer? A gente vai efetuar o login e a partir do momento que o login foi efetuado, ele vai mostrar aqui a informação aqui e a gente vai conseguir ter algumas interações. Então, como por exemplo, vou colocar aqui Edgar a lenda. Então, edgar@mail.com. Se colocar um entrar, tá aqui, ó. O perfil do usuário é o Edgar a lenda. Tem um e-mail aqui, o status está logado, tem um botãozinho aqui para alterar, sair, tá aqui, bem-vindo Edgar a lenda. Né? É uma situaçãozinha bem simples, mas que mostra um compartilhamento de dados, né, entre múltiplos componentes. Então, aqui a gente já consegue ver e ter uma percepção de uma coisa bem interessante que acontece muito no ambiente de desenvolvimento no nosso dia a dia, que é o seguinte: acontecerá situações
aonde esse cenário ele é extremamente possível, aonde você vai ter uma informação e essa informação ela vai ter que circular por vários componentes simultaneamente, vamos dizer assim, né? Tipo, vários componentes eles vão ter que ter acesso a essa mesma informação. Nesse exemplo, os três componentes eles estão na mesma tela, mas não necessariamente precisaria ser. Então imagina que esse perfil do usuário fosse uma página à parte, ou esse header aqui ele ficasse compartilhado em toda a aplicação, e não importa para qual página eu navegue, ele fique aqui e tenha que mostrar que o Edgar fez o login. Então a gente tem um cenário aonde o dado ele foi salvo, ele está sendo compartilhado com um determinado componente ou mais, numa situação onde meio que esse dado não pode se perder. Ele tem que estar sempre atualizado em todos os lugares, não importa para onde tu esteja navegando. Se ele for precisar desse dado, ele tem que estar atualizado e tem que ser exibido. Então, nesse mini exemplo, como eu falei, a gente vai ter essa situação, onde eu faço o login aqui e ele está sendo usado aqui e aqui, as informações de login, que no caso aqui é e-mail, e o nome aqui da pessoa que eu fiz o login, né? Tá, e para que a gente tem que entender isso aqui antes de entender o use context? Porque é exatamente isso, é o core do porquê que a gente usaria o Context API. Na minha humilde visão, eu penso que existe outra maneira de você resolver esse problema, mas aí essa maneira, que normalmente é o que um iniciante zero que não conhece um use context vai usar como abordagem para resolver esse problema de passar uma informação para diversos componentes. E essa maneira vai acontecer o que a galera chama de prop drilling, que no caso vai ser o compartilhamento meio que em Hadouken, digamos assim, sei lá, infinito, de propriedades que você passa de um componente para o outro, né? Então, eu vou exibir o código aqui, vou fechar essas partes aqui. E vamos lá. Eu tenho essa parte aqui, que é exatamente esse componente que a gente está vendo na tela, que é o do exemplo, tá? Então, exemplo de use context, ele está bem aqui. Então, perceba que ele tem o header aqui, ele é um componente à parte, ele está aberto aqui em algum lugar. Eu acho que o header eu fechei, não, é o último aqui. E aí eu tenho esses dois aqui, ó, que são o login form e o use profile, que são esses dois, certo? Então perceba, nessa situação eu já estou usando o nosso use context, tá? Mas, como de praxe, eu estou mostrando primeiro a versão já usando a ferramenta e agora vamos fazer o seguinte, vamos fazer o inverso, vamos remover e vamos tentar solucionar isso sem usar o nosso querido use context, né? Se eu remover isso aqui, a gente vai ver que a aplicação até vai parar de renderizar, né? Se a gente for dar uma olhada no console, ele vai falar que é porque a gente está usando esse use user, deve ser usado dentro de um use provider. O que isso aqui significa? Significa que no momento que eu criei o meu provider, eu criei também um hook, um custom hook, né, usando o context para poder ter acesso às coisas que eu deixei dentro do contexto. Então, nos lugares que eu estiver usando, eu vou remover também, que são necessários. Então, aqui no header, eu vou ter que remover. E aqui eu vou ter que editar também. Deixa eu jogar para cá, para facilitar. E aí eu vou fazer isso e vou explicar para vocês o que está acontecendo. Eu vou ter que fazer isso no login form. Isso. E vou ter que fazer isso no use profile. E aí o que a gente vai fazer? Opa. A gente vai tentar resolver esse problema de passar esses estados sem usar o nosso querido provider, né? Então veja que agora a gente tem um problema. Tinha algumas funções, alguns dados que estavam sendo usados aqui. Como a gente não está mais usando o contexto, a gente meio que tem que pegar esse dado de algum lugar. E de onde eles vêm? Se a gente verificar a nossa arquitetura hoje, a gente tem
esse componente py que se chama useContextExample, que nele a gente vai ter os três componentes filhos, que são o header, o loginForm e o useProfile. O que o iniciante iria fazer de início seria o seguinte: perceba que aqui a gente tem algumas coisas que a gente precisa usar ainda, como por exemplo, nome, e-mail, né? Esses campos a gente tem que ter. A gente tem que ter uma função de login. Se a gente olhar aqui, a gente tem que ter acesso a esse user. A gente tem que ter acesso aqui, ó, à função de logout, essa opção de update user. Então, para a gente não perder tempo, eu vou pegar esses métodos e vou colocar todos eles no Py, certo? Então, eu vou fazer assim. Eu vou copiar esses aqui, vou vir para cá, vou trazer aqui e vou jogar aqui. Vou importar o useState. E aqui a gente está tendo alguns errinhos dizendo que essas funções elas existem, mas não estão sendo usadas, né? Assim também como esse user não está sendo usado. Então, perceba o seguinte. A primeira coisa que a gente teve que fazer foi pegar todas as funções que vai ser usada nos componentes que são filhos desse componente Py e teve que trazer para ele. Por quê? Porque se esses componentes precisam ter essas informações, o que a gente vai ter que fazer nesse exato momento vai ser passar esses dados aqui, essas funções e state com o setState, como prop para os filhos. Então, no header, se a gente for dar uma olhada, o que a gente precisa aqui? A gente precisa da informação do usuário. Então, eu posso dizer que... Posso pegar... Opa! Beleza. Então, eu posso dizer aqui, eu vou usar o TypeScript mesmo. Então, interface, head props, dizer que vai ser isso aqui. Ele vai ser um user, que vai ter um name, vai ter um slogan, e ele tem também um e-mail, que é um string. Certo? Então, ele vai receber isso aqui. Ele já estava até recebendo aqui, né? Ah, não, ele fez agora. Beleza. E agora ele parou de dar erro aqui. Se a gente for dar uma olhada, né? Ele parou de dar erro porque eu passei ele como prop. Só que veja que aqui ele agora está pedindo para passar, né? Tá dizendo. Então, vamos passar ele aqui. Vai ser um user, o tipo user. Ok. A gente resolveu o primeiro dos problemas. Agora a gente tem que resolver o do login form e do use profile. O que o login form precisa? Ele precisa... No caso, esse aqui ele não tem. Eu tenho que passar os dois. No caso, eu vou comentar, né? Porque depois a gente vai precisar. Então... E agora a gente vai dizer que eu tenho que importar aqui. Então, interface, login. O login vai ser isso aqui. E aí eu tenho o... Na real, o name... vai ser um string, o e-mail que vai ser um string, esse aqui, só que esse aqui não é essa tipagem, a tipagem é um dispatch, esse aqui, pronto, eu tenho que importar o dispatch e o setState, opa, beleza, a gente vai ter que ter isso aqui, e aqui no nosso querido... Aqui, beleza. Tem que desestruturar daqui o que a gente ainda vai usar também. Pronto, show. Perfeito. Consertamos aqui e quebramos aqui. Então a gente vai ter que passar para cá tudo isso. Nosso querido... Deixa eu ver. Cannot find set name. Ah, tá. A gente não criou lá fora. Então esses aqui eles vão ter que ir para lá também. Só que vai dar conflito de nome, né? Esses aqui eu acho que eu vou deixar lá mesmo. Então, name, set name, esse aqui eu vou deixar. E vou trazer só a função. Esse aqui nós tira. Esse aqui a gente tira também. E aqui a gente descomenta esses dois. E traz de volta o use state. Beleza. Vai ficar faltando só a do logout, que vai ser usada aqui, né? Aqui ele vai usar esse... Eu não trouxe a função de update user? Ah, tá. Faltou. Então, mais uma aqui. Tinha faltado uma função lá que eu não tinha visto. Beleza. E agora,
Tem que remover isso aqui, deixar só o login. E agora tá faltando só o do profile, que ele vai utilizar aqui. Tô fazendo meio rápido pra gente ganhar tempo, mas eu vou explicar tudo isso aqui que tá acontecendo, tá? Relaxa. Então, beleza. Eu tenho que usar aqui também o logout. Exatamente esse aqui, só que aqui esse update user... vai ser isso mesmo. Beleza. E aqui eu tenho que passar ele aqui agora. Show. A gente resolveu o problema, em teoria. Opa. Cannot find update user. Ah, tá. Esqueci de desestruturar eles aqui. Então, show. Se a gente olhar, vier aqui agora, fizer o login, gerenciamento estado, e fizer o teste, a gente vai ter exatamente o mesmo resultado. Então, se eu colocar batata, @mail.com, colocar um entrar, a gente tem exatamente o mesmo efeito. Bem-vindo batata, nome batata, batata@mail, logado, alterar nome, ele altera, ó, nome atualizado e boa. Sair, ó, funciona. Então o usuário foi deslogado, consigo logar, deslogar, consigo alterar o nome. Então veja que tudo funcionou exatamente como estava antes. E o que mudou aqui agora? Vamos voltar aqui um pouco e tentar entender o que aconteceu. Eu removi o use context, tá? Para a gente poder simular uma situação inicial onde a pessoa não sabe muito bem como usar o hook e tal. Então, o que ela faria seria exatamente isso. Ela seria obrigada a criar todas as funções e estados no componente pai e passar como prop para os seus filhos. Nesse exemplo aqui, eu ainda falhei numa questão, porque todos eles estão usando uma dependência direta, né? Então, eu poderia ir mais além e ter criado, por exemplo, vamos imaginar aqui nesse use profile, que seria esse componente aqui da direita, um outro componente que esse componente ele sim iria utilizar, por exemplo, essa função logout, ou então a informação do usuário. Então tu imagina, por exemplo, eu poderia agora, vamos até fazer isso aqui, ó. Eu poderia colocar user info, opa, tem que ser maior, user info .tsx. E aqui, poxa, escrevi errado. É info, beleza? Usei info, isso. A gente não precisa do React. E a gente vai fazer o seguinte: a informação dele vai ser exatamente só isso aqui, ó. Essa div, não. Aqui, vamos pegar só essa informação aqui, ó. Vou dar um Ctrl X por enquanto. Vou criar um fragment. E aqui dentro eu vou colocar isso aqui. E aqui ele vai precisar de um interface, props, exatamente isso aqui. A gente passa para cá, boa, é exatamente isso. Obrigado, boa. E agora a gente importa ele aqui. Então aqui vai ser user info, passa no user. Eu tenho que fazer a importação. Show. Se a gente olhar lá, tá tudo igual. Tá, o que eu fiz aqui agora? Percebam que esse user, vamos lá, vou abrir esse arquivo mais aqui para a direita. E aí a gente vai ter um dos exemplos perfeitos para essa situação. Perceba que aqui na esquerda eu tenho esse componente userContextExample, que ele, dentro dele, ele tem esse componente userProfile, que dentro desse userProfile eu tenho outro componente que é esse userInfo, que é esse aqui mais à direita. Deixa eu fechar esse aqui, pronto. Acho que é assim. Ah, uma coisa que eu esqueci de perguntar, galera, desculpa, o tamanho da fonte, né? Acho que assim ficaria melhor, né? Deixa eu voltar aqui e ver se melhorou 10%. a galera tá por aí ainda. Eu tinha esquecido, mano. Sempre me lembra disso, que cara, eu uso a letra bem pequenininha. Mas vamos lá.
Show. Então, eu tenho o componente Py aqui. Nesse componente Py, eu tenho esse user profile, que dentro dele eu tenho esse user info, que é exatamente esse aqui da direita. Qual que é o problema? Vocês conseguem perceber que para eu usar esse valor de user.name aqui nesse terceiro componente, eu tive que criar esse valor no Py, passar ele para esse componente, que desse componente eu passei para esse outro, para aí sim ele conseguir usar. E isso poderia se agravar. Imagina uma situação onde dentro desse componente eu teria outro que vai precisar também e etc. Isso aqui ia virar uma ramificação sem fim. Isso é o que a gente chama de prop drilling. É o fato de você ter um valor, uma função, não importa o que seja, em um componente e você ser obrigado a passar infinitas props através de vários componentes até que o último lá consiga acessar esse mesmo valor. Então vocês conseguem perceber que isso aqui ele é um problema? Porque veja que a aplicação aqui é muito pequena. Eu só tenho aqui 3 componentes na tela mostrando e a gente já está começando a ver uma aplicação que cresce e que tipo já está começando a ficar bizonho de entender. Então tu imagina numa aplicação em situação real, onde você entra numa empresa que você tem uma codebase gigante com vários componentes e você não usa um use context. Como é que tu ia resolver esse problema, sabe? Então, o propósito pela qual o use context existe é exatamente esse. É o fato de você pegar informações, sejam elas estados, funções, o que você precisar, que essas informações sejam compartilhadas entre diversos componentes. Então, se você tem, na minha humilde opinião, se você tem um estado, por exemplo, uma função que ela precisa passar para pelo menos mais 2 componentes, eu acho que já é o suficiente para você decidir que, não, aqui eu já não vou mais passar por props, eu vou criar um contexto. Pelo menos eu imagino. Porque se passou para 2, com certeza, provavelmente em algum momento pode passar para 3, para 4, e aí começa a virar essa ramificação aqui de propriedades sem fim, que você às vezes perde muito tempo fazendo um debug para descobrir de onde vem o dado original, a informação original que está preenchendo aquele componente. Então, eu precisava, antes de mostrar o use context, eu de fato eu precisava mostrar que dor ele resolve para a gente poder ir para ele. E aí eu pergunto, tem alguma dúvida até aqui? Tá claro, tá objetivo, fui muito rápido. Pode ser Tranquilo. trabalhoso, tem isso também, Tá de o boa. Raimundo. Tá de boa. Tem sim. Aproveitar um tempo aqui para beber uma água. Show, beleza. Então, é isso aqui. Se alguém perguntar, cara, o que o user context ele faz? O que ele resolve? Que problema ele está propondo resolver no dia a dia ali de um desenvolvedor? Cara, ele resolve o fato de você ter que compartilhar alguma coisa com vários outros componentes dentro da tua aplicação. Então, em teoria, fica até mais simples de você conseguir administrar todos esses dados, né? Vocês vão ver que vai ficar muito mais simples. E aí, por enquanto, eu vou fechar esses arquivos aqui e vou voltar lá para a parte do context. Agora a gente vai focar exatamente no contexto mesmo em si. Então, eu vou deixar ele aqui mesmo na página principal. E eu criei esse outro arquivozinho aqui, ó, que ele mostra um exemplo linear, né, vamos dizer assim, em um único arquivo, óbvio, da sintaxe de como que a gente criaria um context dentro do nosso querido React. Então perceba que aqui a gente tem algumas importações, né? Veja que tem create context, use context, né? Que são necessários para a gente poder criar o nosso context. E diferente dos outros que a gente abordou até então, que basicamente, como por exemplo, um dos que a gente mais utilizou foi o use state. A gente usou bastante o use effect. E na aula de ontem, opa, esses aqui, só que não, pronto, esses aqui foram os que a gente abordou até então. O que eles têm, com exceção do use state, esses aqui, o que eles têm bastante, e do use ref também,
Esses três aqui, o que, que eles têm de bastante semelhança entre eles? A sintaxe. Né? Se a gente for olhar a sintaxe deles, basicamente é isso aqui. Ó. Beleza. Isso aqui. E um array. Todos eles, a sintaxe é isso aqui. Então, aqui e aqui. A sintaxe deles são todos assim. Se a gente der uma olhada daqui até aqui, a gente vê que isso aqui não tem nada a ver com isso. Então, assim, é um hook que ele é legal, mas que ele traz um nível de complexidade ali um pouco maior. Não vou dizer que é muito. Se a gente se esforçar um pouquinho no começo, ele pode parecer ser meio confuso. Eu vou tentar explicar da melhor forma como construir, mas se a gente, em comparado com isso aqui, assim, já traz um pouco de medo, porque você tem que criar mais algumas coisas. Ele vai além de fazer só uma callback que tem dependências, né? Então, vamos lá. Vamos por partes como que funciona. Aqui, como a gente já está acostumado nessas últimas aulas, eu estou usando TypeScript. Então, basicamente, aqui eu estou determinando as coisas que eu vou ter, mas não foquemos nisso por enquanto. Primeira parte seria exatamente essa linha 14, aonde, nesse exemplo aqui, eu estou criando um contexto de tema. O que seria o contexto de tema, né? O nosso famigerado tema Dark Light, né? Então, perceba que isso seria um estado que a gente teria, de fato, que compartilhar literalmente com toda a nossa aplicação, não importa o tamanho dela, porque se você tem um sistema de Dark Light Mode no teu sistema, óbvio que todas as telas precisam compartilhar isso e fazer essa troca entre esses dois temas, né? Então, aqui é nítido que a gente precisaria ter um Use Context. Então, ele começa aqui e o nome que a gente sugeriu foi Theme Context, porque se trata de um exemplo, né, onde a gente estaria fazendo um contexto de tema Light Dark, tá? Então, a gente usaria essa parte aqui do Create Context. E nesse caso, a gente está passando aqui apenas a tipagem. Mas como eu falei, aqui é por conta do TypeScript. Se você fizer com JavaScript puro, não tem isso. Ele é só isso aqui, certo? E aqui seria, digamos, o valor default, né, que você recebe. É igual como se você estivesse fazendo o useState, que lá no final você consegue determinar qual que é o valor default dele. Então, aqui no createContext seria a mesma coisa, tá? Então, deixa eu voltar aqui à tipagem, beleza? Muito simples. ThemeContext, createContext, passo o array, o array não, perdão, os parênteses para executar e coloca aqui o que vai ser o valor default, que nesse caso vai ser undefined, certo? Beleza. Em seguida, eu fiz um custom hook, que seria esse aqui. Eu acho que eu não cheguei a explicar sobre custom hook. Não sei se o Maurício está aí, eu não tenho certeza, eu acho que eu não abordei sobre isso, né, Maurício? Falei não. Tá, beleza. Eu vou ter que abordar isso aqui rapidamente, mas um custom hook, vamos entender que basicamente, na real, eu vou skipar isso aqui por enquanto e a gente já vai entender sobre custom hook. Então, vamos entender basicamente que é uma função que vai retornar essa constante aqui, que é o context, que é o contexto inteiro, usando esse useContext. Perceba que a gente usou essas duas importações aqui do React para poder criar o nosso contexto. Então, como eu falei, para tu criar um contexto ele já é diferente dos demais, porque tu não usa só uma palavra-chave, né? Digamos assim, eu não sei como seria o termo ideal para isso, né? Mas os outros todos você usa, tipo, você importa o useState, tu usa o useState, acabou. useEffect, useRef, useCallback, useMemo, tudo é um só. Aqui nesse caso tu precisa de dois, que no caso seria esse createContext e esse useContext, tá? E aqui nesse caso ele basicamente é uma função onde você cria isso, dá um erro se ele não existir, e aí você vai lá e retorna esse contexto. Simples. Vamos entender apenas dessa forma por enquanto, certo? Então, aqui mais uma tipagem, ok? E aqui a gente vai criar o provider. O que seria o provider? Lembra que eu falei que quando tu cria um contexto, você quer
que as informações que ele possua sejam compartilhadas por ou toda a aplicação ou durante por um intervalo ali, vamos dizer assim, um escopo da tua aplicação que não necessariamente precisa ser completa. Tu não precisa necessariamente, vamos supor, nesse exemplo anterior, a gente fez um login. Então, uma função de login faz sentido ela ser compartilhada, por exemplo, aqui é um exemplo meio ruim, mas imagina que nesse contexto eu só teria literalmente a função de login. Vamos entender dessa forma. Faria sentido eu compartilhar essa função com a minha aplicação inteira? Não faz, porque basicamente poucas telas iriam usar essa função. Então, da mesma forma é aqui. O contexto provider, ele basicamente ele vai se tornar um componente onde você vai englobar o escopo da aplicação a qual vai conseguir compartilhar o que você tiver dentro do teu contexto. Então, a gente está criando aqui o theme provider, aqui é tipagem, e ele recebe um children. O que seria o children? Como eu falei, ele vai englobar uma parte da aplicação. Então, toda a tua aplicação, ela vai, toda ela ou o escopo selecionado vai ser injetado aqui dentro desse children. Então, ele vai englobar aqui dentro, vai renderizar o children, que é a tua aplicação, ou pelo menos parte dela, certo? Então, aqui, perceba que dentro desse theme provider, a gente está declarando o que vai ficar exposto para os demais locais, vamos dizer assim, os demais componentes que irão fazer uso desse contexto. Então, ele vai ter acesso ao estado de theme e o setTheme, que no caso é o state, que determina se o tema da aplicação está claro ou escuro. A função helper para fazer o toggle do theme, né, que seria para fazer a mudança entre o estado de claro e escuro. E aqui a gente está declarando o que vai ficar exposto. Então a gente está dizendo que o valor que vai estar disponível para toda a aplicação utilizar vai ser exatamente isso. Vai ser o tema, vai ser a função para fazer a troca do tema e esse outro state que diz se está o tema aplicado é o dark ou light. E aí a gente retorna aqui o theme context com esse ponto provider passando o value, que é exatamente o valor que a gente vai disponibilizar para toda a aplicação. Em teoria, só com isso a gente criou o nosso contexto. Porém, percebam, a gente apenas criou. A gente ainda não está utilizando ele. Ainda faltam alguns passos. Qual é o passo? Como eu falei, esse theme provider ele vai ser exatamente a parte que vai englobar o escopo da tua aplicação, que vai ter acesso a essas informações que tu colocou aqui dentro, que precisam ser compartilhadas. Então, para isso, a gente precisa englobar a nossa aplicação. Então, perceba que aqui no componente Py, que é esse Simple Context Example, eu tenho esse theme provider, perdão, que ele começa aqui e perceba que ele engloba literalmente toda a minha aplicação. Então, imagina que isso aqui é uma aplicação inteira, com todos os componentes aqui, etc, etc. E ele está englobando absolutamente tudo. Então, percebam que isso aqui que está dentro da abertura e fechamento do nosso theme provider, ele vai ser injetado dentro desse children. É o que ele está sendo recebido aqui como prop e está sendo renderizado aqui dentro. Consequentemente, todo esse escopo que está por volta do theme provider, agora, por tabela, digamos assim, tem acesso às informações que ele contém, que é o quê? Esse state, essa função e esse outro estado aqui que diz em que tema atual ele está, se é claro ou escuro. E para usar, como que a gente faz isso? Lembra que a gente teve que fazer essa função, que ela basicamente exporta, né? Ela retorna o nosso contexto, que está aqui. Então, se a gente for olhar nesse componente aqui, que é o toggle theme, o theme toggle, na real, né? O contrário, que é o que vai fazer a troca do tema dark para o light,
Veja que a gente está tendo essa sintaxe aqui na linha 47, onde eu tenho esse useTeam, onde eu desestruturo de dentro dele o team, o toggle team e o isDark. Esse aqui é exatamente a sintaxe que você vai ter para usar as coisas que estão dentro de um contexto e para usar também informações de qualquer custom hook que você criou. Aí eu entro e mato dois coelhos numa cajadada só, que seria a parte do context e a parte do o custom hook. Nesse caso, a gente está fazendo a partir de um context. Mas, se eu criasse uma função, imagina isso aqui. Só que ao invés dele ser esse provider, ele fosse uma função normal como qualquer outra. Que ele tivesse esses estados, essa função, e eu retornasse esses valores em formato aqui, ao invés de parênteses eu tivesse colocado um objeto e lançado exatamente isso aqui, ó, exatamente isso aqui, direto no retorno, eu teria um custom hook. Ou seja, é uma função que no objeto ela retorna os valores que tem dentro dela. E aí eu consigo chamar, por exemplo, aqui a gente está usando a sintaxe de desestruturação, mas eu poderia usar também dessa forma. Eu poderia dizer que aqui seria o nosso use team context e aqui eu usar o nosso use team context.isDark aqui, aqui, aqui e aqui. Aqui. Ó, perceba que é a mesma coisa. Tá vendo? Não deu erro. Por quê? A gente pegou os valores que vêm do useTeam, salvou dentro de uma constante chamada useTeamContext e só chamou aqui useTeamContext.isDark, .team, .toggleTeam, que é a função. Tá vendo? Então, é a mesma coisa. Aqui é conceito básico de JavaScript, que no caso seria a desestruturação. Então, ao invés de chamar dessa forma, eu posso chamar assim também, que é a maneira mais casual, é a maneira que você mais vai ver. E isso vai servir para contexto e vai servir para os custom hooks que você vier a ter na aplicação. Eu estou passando essa introdução sobre custom hook, já deveria ter passado isso antes, mas vai ficar muito claro na próxima aula, porque se eu não me engano ela vai ser sobre requisições, API. Então, a gente vai ser obrigado a criar um custom hook de requisição. Então, relaxa se tu não entendeu direito o conceito, que a gente vai ver isso mais amanhã. Mas, aqui por enquanto, eu quero perguntar novamente. Tá claro que foi passado até aqui? Ficou nebuloso? Tô muito rápido? Tranquilo. Tranquilo. De boa. Beleza. Mais uma vez, voltando aqui então. É uma abordagem legal, mas vocês percebem que, tipo assim, já não é tão simples tu sair criando um context dentro da tua aplicação. Acho que é até para criar um medo e a pessoa não sair e querer fazer context para tudo no mundo agora, né? Mas, assim, eu lembro que quando eu tava estudando, eu tive que anotar isso aqui e ficar olhando diversas vezes, para toda vez que eu fosse precisar usar, eu olhar um boilerplatezinho desse aqui e me lembrar como que fazia um contexto, né? Então, eu não sei se só eu tive essa dificuldade, achei ele um pouco mais complexo, mas de fato, na minha humilde opinião, pelo menos quando eu estava iniciando, eu achava ele um dos piores, se não o pior hook do React para se trabalhar a nível de aprendizado. Não de aprendizado, porque o conceito do porquê ele existe e o que ele resolve é muito claro, é muito objetivo, pelo menos para mim. Mas essa sintaxe aqui, de tanto de coisas que você tem que fazer para poder criar contexto, criar provider, englobar na aplicação, eu achava isso aqui muito complicado. Então, se isso serve de consolo e de repente você é iniciante, está assistindo esse vídeo e achar isso aqui complicado e acha que vai ter que voltar no conteúdo, assistir o vídeo de novo ou criar uma anotação para ficar relembrando, eu não me preocuparia com isso, porque o mais primordial, ao meu ver, é você saber que isso aqui existe e saber que problema ele resolve e qual dor ele sana. Pelo menos ao meu ver. Obrigado, Jonathan. Eu olho até hoje.
Mano. Assim, eu sou honesto a falar, né? Eu não sou o dono da verdade aqui, eu não sou o cara mais experiente, longe disso. E assim, às vezes tem coisas também que eu olho, eu pesquiso. Esse foi um caso também, tipo, hoje eu tive que pesquisar, olhar, estudar a respeito para trazer um conteúdo legal. Então, tipo assim, não espera que você vá olhar para as coisas na programação e porque você vê que alguém fez ali de cabeça que você vai ser igual ou que você tem que memorizar tudo no mundo. Não é muito por aí. Eu sou muito da filosofia de que se você sabe que a ferramenta existe e qual problema ela soluciona, para mim já tá de bom tamanho, porque você é racional o suficiente para conseguir, de repente, numa situação onde você perceba que é cabível utilizar a ferramenta, você ir no Google, pesquisar, dar um jeito de ir atrás da sintaxe e fazer. Porque a sintaxe, ao meu ver, é o menor dos problemas. O problema principal é você saber em onde aplicar e em que momento aplicar tal coisa, X coisa, etc. Então, ainda nos resta alguns minutos, né? E como a gente pôde ver aqui, ainda teria a parte de Redux e Zustand. Eu tinha conversado, eu acho que antes de eu começar a gravação, que eu, em particular, nunca cheguei a trabalhar com Redux. Então, eu vou ficar devendo isso aqui para vocês, tá? Mas a parte de Zustand, a gente, se vocês quiserem, a gente ainda pode dar uma olhada. E junto com isso, eu trouxe essa tabelinha aqui, que inclusive a galera mais veterana aí vai poder dizer se concorda ou se não concorda, e aí a gente entra num debate bem legal, que seria algumas características de cada um, que seria do Use Context, Redux e Zustand, que para quem não sabe, são ferramentas, no caso, o Redux e o Zustand, que elas meio que servem para o mesmo o mesmo propósito, né? O mesmo propósito. Então, o mesmo problema que o Use Context sana, o Redux e o Zustand também. E aí a gente tem aqui, ó, Bundle Size, que no caso aqui do Context seria 0, porque é nativo, né, da própria ferramenta. Do Redux ele seria mais ou menos 14 kbytes aqui, né? E no caso o Zustand seria menor. Isso aqui eu acredito que eu concordo, não sei se esses números condizem com a realidade, mas eu penso que de fato o Redux ele acaba gerando um bundle size maior porque é um pouco mais verboso, precisa de mais coisas, dependendo da qual parte do Redux também tu vai utilizar, é importante salientar isso. Mas o Zustand eu vejo que ele é muito leve também, é muito simples de utilizar e eu acho que isso aqui meio que condiz com a verdade. O que, é que vocês me dizem? Eu concordo. Aí, ó, Eu, eu, eu adiciono só que assim, o Zustand eu pelo menos costumo usar quando a gente trabalha com Next, com Remix, sabe? Quando você tem server-side rendering, e aí o use context não atende muito bem, então o Zustand ele costuma ser mais flexível é, é porque nesse quesito. tem um problema também. Não sei se é bem um problema, né? Mas o Use Context, por trabalhar com states, ele acaba, tipo assim, gerando renderizações desnecessárias na parte do client, nas partes onde você está utilizando os estados vindos do context, né? E pelo que eu percebi, o Zustand ele não tem esse mesmo comportamento. Você que de repente trabalhar mais tempo, você pode concordar comigo ou discordar ou trazer outro ponto, mas é algo que eu percebi. Tipo assim, em termos de trabalhar no client e no server side, eu também particularmente eu prefiro o Zustand. Assim, o use context ele tem alguns tweaks, assim, essa questão da renderização costuma ser um problema, né? Que em tese o context ele dispara o render do componente que usa o contexto, né? Não os que estão abaixo dele. E isso em teoria, né? Agora, é claro que se esse componente, se os componentes filhos têm alguma dependência de alguma propriedade do pai, eles vão renderizar junto também. Vão renderizar junto, Mas exato. sim, o Zustand ele é mais esperto um pouco do que o Use O Context. Use Context. E aí eu trouxe outros dados aqui também, ó, setup, boilerplate, DevTools, que seria para tipo debug, né? TypeScript, que seria tipo compatibilidade, eu imagino, Midjourney Performance e curva de aprendizado. Uma das que eu achei bem legal aqui, ó, curva de aprendizado,
Obviamente isso aqui eu trouxe dados externos, isso aqui foi a IA que fez, eu tenho que ser honesto, né? E eu achei interessante que ela colocou curva de aprendizado pro use context baixa, mano, eu colocaria média aqui no mínimo. Eu acho que até para um iniciante, a sintaxe ali, a maneira que tu constrói um store no Zustand para criar essa parte de estados globais é bem mais simples do que um use context, pelo menos na minha opinião. Não sei o que vocês acham disso. Com base aí no que vocês viram como constrói um use context, vocês acham que a complexidade é baixa? É que sintaxe pode ser copia e cola, não? Depois disso você se vira. Eu concordo, mas assim, tu entende que mesmo que sintaxe pode ser copia e cola, cara, pra você entender o que exatamente tu precisa copiar e colar também ali é muita coisa, tu não acha não? Assim, olha no olhar de uma pessoa que tá iniciando, nunca viu um hook desse na vida, sei lá, eu particularmente eu me assustei quando eu vi o use context pela primeira vez, tá? O use context é relativamente verboso, é o que eu penso, eu concordo com o Ricardo. Os Zustand tem mais coisas, tipo subscribe. Não é só a parte de store, você consegue fazer bem mais coisas, assim também como o Redux, né? Tipo, eu fui muito abrangente aqui em falar que ele faz as mesmas coisas ali que o nosso querido use context, né? Mas não é só para isso, tá? Essas ferramentas elas são muito mais complexas, elas trazem outros benefícios além dos descritos aqui. Sim, realmente tem muita coisa, mas ainda mais usando TypeScript. Às vezes tem algumas coisas que ficam um pouco mais complexazinhas, né? Quando você usa o TypeScript, porque fica mais verboso, né? Tipo, visualmente falando, fica até um pouco mais poluído, né? Porque, assim, poluído entre aspas, né? Não vão jogar pedra em mim. Mas, por exemplo, tudo isso aqui, ó, ele seria totalmente desnecessário para uma pessoa que está usando JavaScript puro, né? Então, isso aqui acaba meio que, às vezes, para uma pessoa que nunca trabalhou com TypeScript, fica meio nebuloso, né? Ela olha isso aqui, vê um monte de coisa que ela nunca viu antes e às vezes fica meio confusa, né? Então, essa parte de tipagem aqui, às vezes, acaba agravando algo que, teoricamente, está parecendo ser bem verboso, né? O use context ele tem uma sintaxe chata de lembrar, mas não é difícil de entender. Eu acho que eu passei de uma forma que está muito claro o propósito dele e para que ele serve, né? Eu imagino. Então, eu acho que pelo menos isso é o propósito da aula, é fazer, no mínimo, você entender o que ele faz, para que ele serve e em que momento usar. Se isso aqui, o iniciante zero, ele olhou para que isso aqui entendeu, para mim, eu já cumpri com o meu propósito na Terra dessa aula. O John está acrescentando aí a questão de... O exemplo que você utilizou também destrinchou aí e facilitou bastante o entendimento, né? Que você usou aí a questão dos temas. Porque, tipo assim, óbvio, ficou um pouco raso porque senão eu ia fazer uma aplicação gigante, ia ficar com muita prop e, cara, ia ficar meio ruim de entender, né? Mas assim, eu acho que ao nível que eu consegui levar as props ali já foi o suficiente para demonstrar até onde esse problema vai e como que ele consegue escalar, né? Um problema escalável, né? Olha só que coisa estranha, mas eu acho que ficou bem claro. Eu particularmente gostei da aula de hoje, não sei vocês, mas assim, muito obrigado a galera que compareceu hoje, tá? Mais uma vez eu reforço, essas aulas estão ficando gravadas. Eu ainda não tive tempo de lançar a aula de ontem, mas eu vou lançar, eu pretendo colocar logo as aulas tudo num lugar só, como eu havia falado. Acho que eu tinha trocado até uma ideia com o Alexandre ontem à noite, que as aulas elas estavam meio que fragmentadas nos canais pessoais, etc. E eu acho que eu vou pegar todas as aulas e vou centralizar no canal da Forja para facilitar o acesso das pessoas que estão vindo, curiosas e querem entender e querem ver. Facilita, né, para todo mundo. Então, eu acho que eu vou pegar esse compiladão de aulas e vou lançar tudo lá no canal da Forja para facilitar para todo mundo. Então, em breve vai sair as aulas que já aconteceram, a aula de ontem e a aula de hoje e as próximas aulas lá no canal da Forja, tá? Então, fiquem atentos aí. Opa!
Eu acho que alguém já subiu as aulas, viu? Eu vi lá algumas aulas lá, não sei se de ontem, mas eu vi que subiu lá no canal da Forja, subiu as aulas de inglês e algumas de React. É porque teve uma aula de React que não fui eu que ministrei, foi o Maurício. Então ele tem uma aula aí que já foi gravada por ele e eu acho que ele subiu. Mas tem algumas aulas que o conteúdo está exclusivamente Não, eu já, comigo. Tu mandou eu já todas? botei todas, né? Todas? Ah, boa. Nossa, o Maurício é God demais, pô. Pelo amor de Falta a de Deus. ontem, só. É isso aí, mano. Obrigado, viu? Então, o link tá aqui, eu vou deixar aí, vai ficar fácil para todo mundo. Então, muito obrigado a galera que compareceu. Amanhã tem mais, amanhã a gente vai falar sobre requisições, vai ser um assunto legal também. Então, eu conto com a presença de todos e muito obrigado por estar aqui.